Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Física no Cerrado. Hoje eu vou resolver uma questão do Enem 2020, a questão de número 93. Estou me baseando aqui no caderno azul, né, na prova azul. E é uma questão, se a gente for classificar ela aqui, uma questão de eletrodinâmica, mais particularmente, né, de instrumentos de medida e como esses instrumentos de medidas devem ser associados, né, no nosso circuito. Então vamos aqui à questão. É uma questão simples, né, relativamente simples, mas que nos permite aqui abordar legal esses conteúdos aí relacionados, certo? Vamos lá, né? A questão diz o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 Ah. O que é esse 60 Ah, né? Isso aqui é 60 ampere-hora. Ampere, unidade de corrente, hora, unidade de tempo, né? Então, já guarda essa informação que ela vai ser importante depois para a gente. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, uma vez que ela estava sendo descarregada, né, depois de um certo intervalo de tempo, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Então, aqui já é um ponto que merece a gente destacar, né? Ele associa, né, como está escrito aqui para a gente, ele associa, né? Ele vai associar, deixa eu ver aqui a canetinha, eu esqueci de habilitar, né? Associa, né, um amperímetro aqui digital ao circuito do veículo, né? Agora, aqui o primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: ele associa, mas como deve ser essa associação? Então, se o candidato ali na hora soubesse, né, essa resposta, como deve ser a associação de um amperímetro, ele conseguiria já de cara, né, eliminar aqui várias alternativas. Não vou dizer quantas agora, porque isso já poderia dar uma ideia da resposta. Vamos deixar no suspense, né? Mas o candidato ali que soubesse, ele poderia já eliminar várias alternativas e aí ficaria muito mais fácil, né, dele acertar a questão, certo? E aí vem, né, qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura, né, por ele ser realizada, ok? Para isso, vamos aqui a uma pequena simulação do PET Colorado, que eu gosto aqui de trabalhar, né, sempre que eu vou gravar as aulas, né? Deixa só eu carregar ela aqui, aí, para vocês, né? Eu já montei previamente um circuito aqui bem simples, né? Onde eu coloquei uma bateria, coloquei aqui também uma lâmpada para indicar aqui para gente, né? Mais nesse sentido mesmo. Coloquei aqui dois resistores, né? Com resistências diferentes. E aqui também coloquei um amperímetro, né? E aqui é o ponto chave para gente. Vejam só, né? Se eu fecho aqui, eu coloquei uma chave também. Se eu fecho essa chave, eu tenho então a corrente elétrica fluindo através do nosso circuito, né? A lâmpada indica aqui por estar acesa. Eu posso colocar os valores, é bem legal mexer com isso aqui, né? Posso colocar os valores, né? Eu tenho a resistência aqui, é uma lâmpada de filamento, né? Então tem uma resistência elétrica, tá aí pra gente. A resistência aqui associada a esses resistores. A chave seria ideal, resistência nula. A DDP aqui da bateria de 9 volts. E aqui indicando para a gente uma corrente elétrica de 0,54 ampere, né? Vou mudar aqui para o sentido convencional da corrente, que vai me ajudar, inclusive, a explicar isso aqui, né? Então, o sentido convencional da corrente elétrica, ele é do polo positivo, né, para o negativo. Então é por isso que as setinhas elas são orientadas dessa maneira. Aproveitando, né, para recordar isso aqui, se vocês não lembram, é o sentido que os portadores teriam, né, caso eles fossem positivos, né? Mas nós sabemos que os portadores de carga, na verdade, se descobriu ou se chegou a isso depois, os portadores de cargas nos condutores metálicos, eles são os elétrons, né, que têm
carga negativa. É por isso que quando eu olho o movimento dos elétrons, isso se dá no sentido oposto, né, ao que eu estou aqui chamando de sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Então esse é um detalhezinho, mas bem importante aqui para a gente. Mas o que ele me ajuda aqui? Ó? O amperímetro, para ele funcionar corretamente, né, para que eu consiga efetuar a leitura aqui da corrente elétrica, que é o que a gente objetiva, né, aqui no nosso circuito, ele deve ser ligado em série com aquela parte do circuito onde eu quero medir a intensidade da corrente. Né? E, diferente do voltímetro, né? Vou até pegar ele aqui para a gente poder brincar. Ó. O voltímetro, né? Ele deve ser ligado em paralelo. Então, se eu colocar ele aqui, ó, colocando as pontinhas aqui, eu consigo medir então a diferença de potencial da bateria, que já estava aí. Liguei para a gente ter essa ideia mesmo, né? E aqui outro ponto interessante é que se eu colocar aqui agora no amperímetro, ele vai indicar 0. Por que isso? Porque aqui eu quero que esse amperímetro ele faça a leitura da corrente elétrica, mas que ele não interfira no circuito. Então, nós queremos que esse amperímetro tenha uma corrente elétrica muito, muito pequena. Né? Quanto menor essa corrente, melhor. A rigor, né, se fosse aqui no amperímetro ideal, que só existe no mundo ideal, né, esse amperímetro, então, ele não teria resistência elétrica. Né? Por isso que, então, não provoca aqui uma diferença de potencial, porque o voltímetro, né, que ele está medindo, é a tensão, é a diferença de potencial entre dois pontos. Se eu não tenho aqui nada que modifica o potencial entre um ponto e outro, quer dizer então que esses dois pontos estão a um mesmo potencial, ou seja, não há diferença de potencial. Por isso que está 0 aqui para a gente. Agora, se eu pegar aqui, ó, né, eu vou medir agora nesse resistor. Né? Nesse resistor eu tenho aqui 3,60 volts. Né? E se eu meço nesse resistor aqui de cima, eu tenho também 3,60 volts. Né? Aproveitando aqui para dizer o quê? Que esses dois resistores eles estão associados em paralelo. Né? Esse é um ponto aqui interessante. Quando dois, né, resistores ou outros elementos aí no circuito estão associados em paralelo, eles estão então a uma mesma diferença de potencial. Nesse caso aqui, a corrente elétrica, né, em cada um deles individualmente, ela não vai ser igual. Por que não vai? Porque eles têm resistências elétricas diferentes. Nós podemos testar isso aqui colocando um amperímetro. Vamos fazer isso, né? E se eu medisse aqui a diferença de potencial na lâmpada, eu teria 5,40 volts com 3,60 que eu tinha aqui, me dá os 9 volts, considerando aqui que os fios são ideais, então não vão interferir nesse aspecto, né? Agora, aproveitando o que eu disse, nós podemos pegar aqui, então, vamos deixar aqui de lado por enquanto, né? O voltímetro, nós podemos aproveitar aqui, então, essa questão, vamos abrir aqui só para ficar bonitinho. Vou cortar aqui e vamos ligar então um amperímetro, né? Vamos associar isso aqui um pouquinho mais para cá, só para ficar bonito, não precisaria fazer isso, mas só para ficar mais bonito aqui, né? Vou mexer um pouquinho mais nessa questão aqui. Vamos lá, né? Aí, o bom que vocês já estão vendo como que a gente pode, vocês podem depois brincar, caso queiram, né? Como montar esses circuitos. E eu vou colocar um amperímetro aqui, vou colocar um outro amperímetro aqui, né? Para a gente poder medir essa corrente elétrica. E vou ligar fazer a ligação, é claro que senão não vou ter corrente passando ali em cima, né? E vamos ver então como que vai ficar, né? Veja, né? Agora, aqui uma questão interessante para a gente, né? Aonde eu tenho, né, uma resistência elétrica maior, né, eu vou ter uma corrente elétrica menor passando por ali. Claro que nós temos que recordar que aqui eu estou com uma associação de dois resistores em paralelo, né? E é claro que, sendo assim, esses dois resistores, independente de ter a mesma resistência elétrica ou não, eles ficam sujeitos à mesma diferença de potencial, né? A mesma diferença de potencial. Aqui ficou um pouquinho fora. E aí, como esse de cima ele tem uma resistência elétrica maior do que o de baixo, né?
A ADDP é a mesma, eu posso mostrar isso aqui para vocês lá voltando ali no slide, né? A ADDP é a mesma, então a corrente elétrica que vai passar aqui vai ser menor, vai ser inversamente proporcional, certo? Vamos voltar lá, mas veja que pegando aqui o chave para a gente na resolução daquela questãozinha que é o pano de fundo aí para nós, o amperímetro ele deve ser então ligado em série para que eu consiga medir a corrente elétrica naquela parte do circuito que eu necessito, e o voltímetro, né, que mede a tensão, mede a diferença de potencial, deve ser ligado em paralelo. Esse é aqui o mais importante para nós, ok? Vamos voltar aqui então a nossa apresentação, né? Deixa eu recuperar ela aqui. Vamos voltar aqui a nossa apresentação. E aí, o que nós podemos destacar aqui, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz um print, né, antes de fazer aquelas alterações, mas dá para a gente aproveitar o seguinte, né? Como vocês viram, quando essa chave foi fechada aqui, nós tínhamos então uma corrente menor passando no de cima. E por que isso acontece? Se você se recordar do cálculo de resistência elétrica, nós temos que R é igual a U sobre I, né? Não é verdade? R é igual a U sobre I, né? Diferença de potencial por corrente elétrica, né? Daí você tem o quê? Se eu isolar o I, né? Aqui ele passaria então para cá. E o R ele vai passar dividindo, então eu tenho U sobre R, né? Então, olha só, aonde eu tiver essa resistência elétrica maior para uma mesma DDP, que é o caso do circuito que a gente montou, eu vou ter uma corrente elétrica menor e vice-versa, né? É por isso que a corrente aqui em cima ela era menor em comparação com a corrente que estava passando aqui embaixo, como a gente viu lá naquela animação, certo? E um detalhe importante que ajuda a gente a dizer o que está em série e o que está paralelo é a gente nomear esses pontos aqui, a gente chama de nós, né? Então, se eu quiser nomear, né, eu posso chamar esse cara aqui de A, né? Como aqui há algo que muda o potencial, esse cara eu não poderia chamar de A. Então, eu teria que chamar, por exemplo, de B, né? Vamos dar um nome assim, né? Só que aqui é o seguinte, né? Daqui para cá, como eu estou considerando o fio ideal, esse ponto aqui, ele também seria A, né? Enquanto este ponto aqui, eu também poderia chamar de B, uma vez que daqui para cá não tem nada que muda o potencial. Então, veja, se esses dois elementos eles estão entre pontos de mesmo nome, né? Quer dizer, então, AB e AB, quer dizer, então, eles estão associados em paralelo, né? Diferente daqui, ó, esse ponto aqui, eu até poderia chamar de A também, não teria problema em fazer isso, né? Deu um pequeno detalhe aqui. E esse outro ponto, eu não poderia fazer isso, né? Esse outro ponto, eu não poderia chamar de A e nem de B, eu teria que chamar, por exemplo, e aqui eu teria então um ponto C, né? Nesse caso aqui, pegando esse cara. Então, entre AB e entre AC está entre pontos de nomes diferentes. Se está entre pontos de nomes diferentes, consequentemente, esses dois elementos estão associados em série. Ok? Esse aí é algo que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Tá? O mesmo seria aqui, uma vez também, que esse amperímetro, na prática, ele não vai ser ideal, né? Daí, então, você pode excluir, né? Vamos ver o que daria para eliminar aqui. Todos aqueles casos, né, onde eu tenho o amperímetro, né, que é para medir corrente elétrica, ligados de forma incorreta, eu já posso eliminar, né? E aonde seria isso? Então, veja só. Quando eu olho ali, ó, o primeiro, a letra A, eu tenho o amperímetro ligado ali em paralelo. Olha como ele está ligado aqui com a bateria, né? Está ligado em paralelo e com o resto do circuito. Então, esse aqui a gente já pode eliminar, né? Não vai ser uma das respostas possíveis. Nesse caso aqui, ó, aí o amperímetro está ligado em série, né? Está ligado aqui em linha, vamos dizer assim, com o circuito do veículo que eu quero medir a corrente elétrica, certo? Este aqui também está ligado em paralelo, só mudou o desenho e o valor ali, mas em relação à letra A,
mas está bem parecido, né? Esse que é a letra D está ligado em série também, né? Mudou em relação ao B apenas no valor da corrente elétrica. E esse aqui que é a letra E está ligado também em paralelo, e como é amperímetro, não dá, né? Tem que ter ligado em série para medir o que a gente quer. Veja, você já eliminou aqui então, né? Três possíveis, né, respostas, né? Você ficou apenas entre a letra B e a letra D. Então o candidato ali que sabia essa informação já teria eliminado aí, ficaria então muito mais fácil dele concluir a resposta, mesmo que ele não soubesse ali como terminar a questão, a probabilidade dele acertar aumentaria muito, né? Uma vez que agora ele só teria duas alternativas para escolher entre elas, certo? Mas o melhor, é claro, é não tentar a sorte, o melhor é a gente saber concluir, saber fazer e terminar a questão. Então vamos para essa parte, né? O que falta aqui para a gente. Então veja, vamos dar uma relida aqui rápida, né? Daquela parte ali para frente, ó, no início. Não precisamos ler o início também. Ó, uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após, por causa dessa informação aqui, né? Após 5 dias sem uso, né? Então esse aqui é um ponto que a gente vai precisar. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60, né? Tá aqui pra gente, ó, 60 ampere-hora, né? Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital, essa parte a gente já analisou, né? E qual dos esquemas. Mas nesse caso aqui, o que está faltando para a gente é a gente escolher, deixa eu mudar aqui a cor só para ficar mais interessante, né? É a gente escolher, né? Ou melhor, decidir, né? Ali na leitura do amperímetro, qual o valor correto de corrente elétrica. Né? Então o que nós precisamos agora? Ó, o que nós sabemos é que a quantidade, né, ou a intensidade média da corrente elétrica é dada por quê? É dada por quantidade de carga, né, por intervalo de tempo, né? Então a quantidade de carga por intervalo de tempo, né, é que vai nos fornecer essa informação, né? Relevem o caso aqui que o igual ficou muito fora, mas vamos arrumar isso aqui no próximo. Então essa quantidade de carga eu até tenho no problema, né? Eu tenho aqui 60 ampere-hora, foi dado para mim. Mas veja que eu tenho essa quantidade, geralmente a gente quando pensa em quantidade de carga, você lembra lá de Coulomb, né? Que é a unidade de carga que a gente aprende de sempre, né? Mas isso também é uma unidade possível. Até porque, ó, se você se recordar, a unidade de corrente elétrica é o ampere, né? E de tempo, a gente conhece as unidades aí. Se eu passar para lá multiplicando, ó, só para a gente pensar nessa questão da unidade. Deixa eu fazer aqui embaixo, né? A gente até costuma dizer que é o kit, né? Que é o I vezes, já que eu chamei aqui de ΔT, deixa eu colocar, né? Aqui pra gente. Né? E aí, ó, se eu pensar nas unidades, eu teria ampere vezes unidade de tempo, por exemplo, hora. Então eu tenho isso também como uma unidade de quantidade de carga, né? Só que como ali está ampere-hora, e veja que ele disse, ó, após 5 dias de uso, então eu tenho que pensar o que equivale 5 dias em horas. É isso que faltou aqui a gente fazer, e agora a gente pode fazer para concluir a questão, né? Então, o que nós teríamos aqui agora? Vamos fazer bonitinho, né? Então, a quantidade de carga nós já temos aí, 60, né? 60, então, por 5 dias, né? Se eu pensar em 5 dias, um dia com 24 horas, então eu ficaria com 60 dividido por 120, né? Posso até, né, fazer aqui uma simplificação para ficar mais fácil. Né? E aí a gente chegaria à conclusão de que a corrente elétrica é 0,5 ou meio, né? Meio ampere. Ok? Olha, se você volta agora lá na questão, naquilo que foi dado como sugestão ali para a gente, né? Como resposta possível para a gente, é só a gente dar uma analisada ali no que a gente tem, né? Então veja lá.
Eliminamos então de início ali, né? Aquela análise, nós eliminamos A, C e E, ficamos entre B e D. Se você olhar aqui a leitura do amperímetro, a indicação que nós temos aqui no amperímetro, ó, esse da letra B está justamente aqui 0,5 ampere, né? Obviamente então que a nossa resposta é a letra B, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Conseguido aí revisar bastante aí relacionado à eletrodinâmica, como essas leituras devem ser feitas, como os instrumentos devem ser ligados, né? E até uma próxima questão, até um próximo vídeo.